Lucas capítulo 6, dos versículos 46 a 49, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? No ano de 2013, circulou uma notícia, uma notícia assim de rodapé de jornal local. Na realidade, essa notícia, ela foi lá em Mossoró. Mossoró é no Rio Grande do Norte. Então, você não viu essa notícia, você não ficou sabendo com certeza. Mas em 2013, lá em Mossoró, tinha um conjunto habitacional, que foi feito 200 casinhas e distribuído para as pessoas. E distribuído assim, de forma social. Uma forma, como se os projetos que tem às vezes aqui em São Paulo, casas em condições mais simples de serem pagas, enfim, com menos juros, valores mais baixos, casas populares. E aí o que aconteceu? Um dia veio uma chuva muito forte naquele lugar, e ali, aquele lugar ali, aquela região ali de Mossoró, o nome se alguém quiser consultar, o nome do condomínio é Alto da Pelonha, nesse local. E ali teve uma chuva muito forte, e veio água e uma casa caiu, uma delas caiu. Caiu com pessoas dentro, Graças a Deus não morreu ninguém, mas a mulher tinha crianças, e aí a casa caiu no meio da chuva, com enxurrada, com tudo, então perdeu tudo que tinha e quase perdeu a vida. E com isso, quando terminou a chuva, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, eles interditaram mais 2 casas, que estavam todas a ponto de ruir. E aí foram fazer um levantamento, e suspeitava-se na época, eu não sei o resultado do processo, mas o Ministério Público entrou com processo contra o pessoal que construiu aquelas casas, e descobriram que as casas não tinham alicerce. Casas feitas sem alicerce. Lógico, desvio de verba pública, corrupção, está em todas as áreas. Querido, uma pessoa dentro de uma casa sem alicerce, numa condição dessa, poderia ter morrido, sim ou não? Uma casa vira abaixo, cai telhado, madeiramento, tudo em cima da pessoa, parede, muro, foram feitos sem alicerce. Uma casa sem alicerce, ela não para em pé. É o que nós lemos aqui. E essa notícia, apesar de ser antiga, ela chama atenção. E Jesus já naquela época, ele já conhecia essas coisas. Eles obviamente já tinham visto pessoas que haviam construído casas sem alicerce. E eles sabiam o resultado, Quando Jesus falou dessas coisas, eles sabiam, não era um caso assim, nossa, nunca ninguém construiu. Não, já tinha. Lógico que havia tido casos de pessoas que tinham construído uma casa sem alicerce. E a casa, obviamente, quando o tempo muda, quando fica muito forte a enxurrada, a correnteza, a casa cai. Por isso que Jesus usou esse termo. Inclusive, esse termo bíblico, ele deu origem a uma gíria popular que todo mundo fala hoje e nem sabe que é bíblica. Quando acontece algo errado, por exemplo, o ladrão está lá escondido, aí o amigo chega para ele, a casa caiu. O que aconteceu? A polícia chegou, A casa caiu, vem daqui. Vem dessa passagem, a casa caiu, deu tudo errado, lascou, e agora, corre, é isso aí, a casa caiu. E Jesus, ele pega essa passagem para falar algo, que ele começa aqui no versículo 46, ele fala assim: por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus começa com uma indagação, ele está falando assim, calma aí, eu quero entender isso aí, vocês me chamam de Senhor toda hora. Tem gente até que põe lá no carro, lá, Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente que põe na parede, põe em algum lugar lá, Jesus é o Senhor. Mas ele fala, mas calma aí, você fala que eu sou o Senhor da sua vida, mas você não faz o que eu digo. Isso não tem lógica. Jesus está questionando isso. Calma aí, fala sério. Você me chama de Senhor e anda desse jeito. Você me chama de Senhor e fala dessa forma. Você me chama de Senhor e permite que o seu coração tenha essas coisas dentro dele. Explica para mim, desenha, que eu quero entender. É isso que Jesus está falando.
É uma pergunta que quando nós lemos muito rápido, você não percebe. Mas é uma pergunta que ele está falando: por que vocês estão me chamando de Senhor? Para de me chamar de Senhor então. Só tem duas opções: ou chama de Senhor e faz o que eu digo, ou não chama e vive do jeito que você quer. É o que Jesus está falando. Ele está colocando as pessoas aqui que estão ouvindo, e agora por consequência nós. Esse é o poder da palavra de Deus. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E essa palavra hoje está ecoando aqui nesse ambiente, e você está ouvindo isso também. Então essa palavra é para mim e para você. Jesus está perguntando para nós: por quê? Vocês vão continuar me chamando de Senhor, e não vão fazer nada do que eu digo? Jesus quer entender. Essa pergunta é para nós. É tão viva quanto foi naquele dia. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E aqui, ele, de uma maneira, através de uma parábola, que esses são os objetivos da parábola, ele vai explicar para nós o que vai acontecer conosco se nós continuarmos chamando ele de Senhor, Senhor, e não mudarmos o nosso caráter. É isso que ele vai falar. A parábola não é uma historinha bacana para você falar: nossa, como ele é sábio. Não, a parábola é algo para doer o nosso estômago, para falar: meu irmão, minha irmã, você precisa mudar de atitude. É isso que Jesus faz aqui. Ele começa dessa forma: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe como nós vivemos. Eu não sei como você vive. E talvez você não saiba como eu vivo. Você não sabe. Eu acho que não, né? Minha esposa, que anda mais comigo, talvez ela saiba melhor que todos aqui. Meus filhos que estão dentro da minha casa comigo. Mas mesmo eles não sabem tanto quanto Deus sabe. É ou não é verdade? Deus sabe tudo. Então Jesus, ele é autoridade para poder fazer essa pergunta. Para com isso. Para de chamar de Senhor. Isso é uma incoerência. Isso é ilógico. Você dizer que ama uma pessoa, ele chama ele de Senhor. A palavra Senhor aqui, ela é aplicada similarmente a um chefe. Você trabalha numa empresa e você tem um chefe, um superior. E aí você chama ele toda hora de chefe. Ô chefe, não sei o que, chefe. E aí uma hora o chefe fala: ó, vai lá e faz tal coisa. Faz lá um documento para mim. Faz lá um memorando, um ofício. E você não faz. E ele vai de novo: vai lá, faz. E você não faz. Ele fala: vai lá, atende o telefone. Se você trabalha lá com a limpeza, ele fala: varre aquele canto. Se você trabalha com o transporte, ele fala: olha, estaciona aquele veículo em tal lugar. E você não faz. Uma hora ele vai chegar para você, e aí você vai falar: ô chefe. Ele vai falar: chefe o caramba. Que chefe nada, tudo que eu mando você fazer, você não faz. Você está no olho da rua. Não é assim? Se o chefe manda, chefe manda. Tem gente que chama de chefe: não sou índio, né? É índio que tem chefe, né? Lá nos índios funciona. O chefe manda, você faz. A palavra Senhor significa: eu sou submisso a ti, Deus. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor manda e eu faço. E Jesus está indignado. Ele está falando: calma aí, vocês estão me chamando de Senhor e não fazem aquilo que eu digo. Nesse sentido, se eu sou Senhor, não tem coerência. Vocês não me obedecem. É melhor que eu não seja Senhor de vocês. Porque isso desonra o Senhor. É ou não é verdade? Uma autoridade que não é respeitada, ela é desonrada. Você desonra uma autoridade quando você desrespeita. Sabe, a autoridade, em todos os sentidos, tem gente que só faz as coisas quando está perto da polícia. Quando a polícia sai, faz errado, né? O ladrão fica esperando. Opa, passou uma viatura, está lá tomando sorvete. A viatura foi embora, ele vai e assalta. Isso é desonrar a autoridade. Jesus está falando dessas coisas. Que Senhor que eu sou? Que a minha palavra não tem poder de impactar a sua vida. A minha palavra não faz com que você mude de atitude, você não faz o que eu digo. E nós temos que entender que a nossa caminhada com Deus, ela proporciona transformações, não tem jeito. Se eu andar com uma pessoa e eu não começar a adquirir, quer dizer, à medida que eu ando com uma pessoa, é natural que eu comece a adquirir os trejeitos dela. Pode reparar, a criança, enquanto ela não vai na escola, ela é de um jeito. Ela começa a frequentar a escola, alguns meses depois vai ficando diferente. E aí você percebe que está aprendendo coisas diferentes, com os coleguinhas, com o professor, não é assim? Pois é. Diga-me com quem andas, e eu te direis quem és. Está onde? Em Provérbios? Não, né? Isso daí é o pessoal que diz.
Mas é praticamente o que a Bíblia toda diz. Com quem você anda, com quem eu me misturo, eu vou acabar parecendo com essa pessoa. Até o jeito de falar. Você é aqui nós somos da região sudeste. Moramos em São Paulo. Temos um sotaque paulistano. Os irmãos de São Paulo acham que não tem sotaque, né? Mas tem sim. Nós temos. Todo mundo percebe quando você vai em outro lugar. Aí você cata e vai para o Nordeste. Vai lá para Alagoas. Não é estranho o sotaque das pessoas lá, não é diferente? Fica 6 meses lá. Quando você voltar, as pessoas daqui vão falar, você voltou arrastando o alagoano. Não é assim? Por quê? Porque você começou a andar com as pessoas. Mas sabe qual é o problema aqui que Jesus está indignado? Que a gente diz que anda com ele, e nós não parecemos nunca com ele. Ele não está influenciando a nossa vida. As coisas do mundo influenciam com muita facilidade, mas Jesus não consegue. E ele está falando, então para. Vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, não faz o que eu digo. Eu vou mostrar para vocês o que acontece com essas pessoas. Como que eu olho para elas, o que é comparado para mim. E a nossa caminhada com Deus, ela vai depender de mudanças em 3 áreas. Uma é a área da atitude. As nossas atitudes, elas mudam. Em segundo lugar, Deus, ele vai começar a mudar os nossos sentimentos. O que nós sentimos, o nosso coração começa a ser influenciado pelo Senhor. Antes, se alguém me fizesse algo, eu ficava magoado com muita facilidade. À medida que eu vou andando com Jesus, eu já não posso mais ser assim. À medida que eu vou andando com Jesus, cada vez eu me magoo com mais dificuldade, até um dia que eu não me magoo mais. Isso é uma transformação. Andar com Cristo, ele vai me ensinar que não importa o que as pessoas façam, eu não posso permitir que meu coração seja influenciado por isso. É um caminhar com Jesus. Isso não é religião, isso não é algo que você tem que ficar se autoimpondo, eu preciso para... Não. Você começa a andar com Cristo, você começa a orar, você começa a ler a palavra, com o tempo, os seus sentimentos vão mudando. Você começa a ficar mais forte, você começa a ficar diferente. Tem que acontecer uma transformação. Andar com Cristo traz isso. E não só na área de atitudes e de sentimentos, mas a nossa base de fé, a base da nossa vida, o nosso alicerce, é diferente. O que sustenta a nossa vida em momentos de dificuldade, também isso vai ser alterado. Isso vai ser transformado. Andar com Cristo tem que produzir essas mudanças no nosso coração, na nossa mente e na nossa fé, no nosso espírito. Tem que acontecer uma transformação. Porque senão, queridos, na realidade, nós não temos andado com o Senhor. Por isso que ele pergunta, vocês me chamam de Senhor, mas não faz o que eu digo. Isso não é a forma de um cristão andar. Quem tem Jesus como Senhor, ele muda. É interessante que essa mesma passagem bíblica, quando você vai olhar ela lá em Mateus capítulo 7, lá no versículo 25, 26, ele chama de homem insensato e homem sensato. Ele faz uma diferença entre o insensato e o prudente. Aqui ele não fala isso. Aqui no versículo 48, ele fala que é semelhante ao homem que edificou uma casa. Mas lá em Mateus, ele fala assim, é semelhante ao homem prudente, que fez a casa com um alicerce firme. E o outro é um homem insensato. Insensato é uma pessoa que não pensa. Jesus está falando de pessoas prudentes, que pensam, que se antecipam, que tomam cuidado antes de dar um passo, elas calculam, elas projetam. Eu usaria até o termo frio e calculista. A pessoa para com frieza e calcula, projeta, baseado naquilo que ela tem aprendido de Deus. O insensato sai igual um maluco fazendo as coisas. Não pensa, não analisa. E aí tem aquela velha máxima. Pela fé faz besteira. Só porque a pessoa acha que o fato dela falar na boca dela, pela fé, eu vou fazer pela fé. Ela acha que isso é uma palavra mágica, que vai autenticar a burrada que ela está fazendo. Vocês estão me entendendo? Tem um monte de gente que faz burrada em nome de Jesus. Pela fé. Pela fé eu vou lá e vou comprar isso aí. Como assim pela fé, meu irmão? Mas me ensinaram que pela fé eu tenho que fazer. Não é assim não. Jesus fala lá numa parábola, quem é de vós que antes de construir uma torre não senta primeiro e faz todos os cálculos para ter certeza que vai ter como terminar? E aí, para não passar o ridículo de depois de começar a fazer não ter dinheiro para acabar. E ele mesmo falou, as pessoas vão passar e zombar. Lá, o cabeçudo. Começou sem planejamento e começou e não teve como terminar. Jesus falou sobre planejamento. Mas pastor, isso não é falta de fé? Não, isso é pé no chão. Com a minha fé,
Eu vivo o que Jesus quer que eu faça, porque eu creio que Ele é o meu Senhor. A minha fé me leva a agir como Ele age, não dar passos maiores que a perna, a não ser que Deus fale. Se Deus falar diretamente para você, é um outro departamento. Mas isso não é toda hora que acontece, é ou não é, meus queridos? Não é toda hora. Se Deus te der uma palavra dirigida com você mesmo, algo muito particular que você tem absoluta certeza, você pôs à prova se aquilo é Deus falando, aí você vai dar um passo. Como assim pôr à prova? Vocês já leram sobre Gideão? Que Deus mandou ele lá e fazer algo impossível, ele ficou em dúvida. E ele pede para Deus, ele coloca o novelo, é Gideão que faz isso, não é? Ele coloca o novelo lá em cima do telhado e fala: Senhor, para ter certeza que é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu quero que hoje molhe o novelo e em volta fica seco. Eu não sei a ordem, mas é algo assim. Aí Deus faz do jeito que ele pediu, e no dia seguinte ele fala: tá bom, Senhor, agora para ter certeza mesmo, eu quero o inverso. Eu quero que o novelo fica seco e em volta fica molhado. E Deus faz. Ele quis ter certeza que não era coisa da cabeça dele, que não era uma influência, sei lá, maligna, ou alguém falando besteira e ele ouvindo. Não, ele queria ter certeza que aquilo era uma direção de Deus. Isso é fé. Eu creio que Deus existe, mas eu tenho que ter certeza do que Ele quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que você faça? Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que viver dessa forma. Então ele chama de prudente aquele que se preocupa, mas ele faz. É interessante que aqui são dois homens que constroem uma casa. Tem que ter fé para construir a casa. Tem ou não tem? Você sabe construir? Tem alguém aqui que sabe construir casa? Você sabe? Tem, tirando o Marcelo que sabe construir casa. Tem mais alguém? Eu não sei. Pegar lá um saco de cimento, tijolo e começar do zero. Não sei o que sai, meu irmão. Pode ser que assistindo YouTube, vendo lá, né, alguém explicar, a gente já se mete um pouquinho a construtor. Mas agora, me pega de pronto, eu não sei fazer. Eu não sei nem a medida de areia, com cimento, com pedra. Né? Algumas coisinhas até sei, mas a casa vai ficar esquisita. Os dois construíram. Jesus não falou que a casa, eles não eram habilitados, não. Duas pessoas construíram. É uma história de duas pessoas que têm fé. E ele está falando, ele está comparando a construção dessa casa com obedecer ou não obedecer ao Senhor. Ele está falando de uma estrutura espiritual que a pessoa vai construir na vida dela. Na realidade, ele está falando de dois tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. Aqui ele não está falando de pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando de pessoas que os dois tipos estão aqui nessa manhã. Os dois tipos. Os dois. Aqui tem gente que ele vai comparar com o que constrói a casa sobre a rocha, e aqui tem gente que ele vai comparar com o que construiu a casa sobre a terra. Sem medo de errar. Tem os dois tipos aqui. Porque é para crentes que ele está pregando. A parábola não é para incrédulo, é para crente. Então ele vai falar com os dois tipos. Os dois tipos. Seja você o prudente ou seja você o insensato. Você vai ouvir o que Deus vai falar para você nessa manhã. É o que ele vai falar aqui nessa palavra. Jeremias, é interessante que numa das passagens do livro de Jeremias, ele faz uma comparação com a pessoa que anda com o Senhor e faz a vontade dele. Ele compara a uma árvore. Ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e faz a sua vontade, porque ele é como uma árvore plantada perto de um riacho, às margens de um rio. Pode vir a seca que for, a árvore nunca seca. Por quê? Porque ela está perto do rio. Jeremias fala disso. A proximidade com Deus, a obediência à palavra de Deus faz com que eu e você tenhamos uma vida abençoada, segura no Senhor. Ele está falando de segurança também. Vem a seca, a árvore não murcha, a árvore não morre. E aqui Jesus fala de segurança. Vem a enchente, vem a tempestade e a casa não cai. A casa não cai. É disso que Jesus está falando para nós. Ele faz essa comparação, ele expõe essa incoerência e ele faz uma comparação. Ele fala: eu vou mostrar para vocês os dois tipos de pessoas, como Deus vê. Ele não vai falar um comparativo como nós vimos. Ele vai falar: eu vou te mostrar como Deus vê. E para você entender como Deus vê essas coisas, eu vou contar essa parábola. Então ele fala: versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve. Qualquer que vem a mim e ouve. Não é isso que está escrito aí? As minhas palavras. Hoje a palavra do Senhor está sendo pregada aqui. Você está ouvindo? Sim. Não tem ninguém surdo. Você está ouvindo, tá? Só que aí vem uma vírgula. Ouve
e as observa. Palavra, não tem como você observar com o olho. Esse observar significa coloca em prática. Está falando, quem ouve e coloca em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele vai falar com o primeiro grupo. Quem é o primeiro grupo de pessoas? Aqueles que ouvem e fazem. Os que ouvem e fazem. Ele não está falando com o irmãozinho que ainda não está aplicando a palavra de Deus na sua vida. Ele não está falando com a pessoa que gosta de Jesus, que gosta do louvor, que vem no culto. Ele não está falando com essas pessoas. Ele não está falando com quem vem na igreja com regularidade. Ele não está falando com pessoas que dizem que são crentes. Não, ele não está falando com essas pessoas. Ele está falando com quem ouve a palavra e põe em prática. Ele está falando somente com essas pessoas. Ele não está falando com um frequentador de igreja. Ele não está falando com um religioso. Ele não está falando com mais ninguém a não ser as pessoas que ouvem a palavra e põem em prática. É isso que tem que ficar claro. É isso que nessa manhã o Espírito Santo tem que mostrar para nós. É um público seleto, pequeno, de pessoas que ouvem e praticam. Ouvem e praticam. Se você ouve e pratica a palavra de Deus, então ele vai falar a quem você é semelhante. Ele fala, é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ele falou que a pessoa que ouve a palavra de Deus e aplica na vida dela, é uma pessoa que ela é comparada a um homem que constrói uma casa e a casa é forte. A casa não cai. E é interessante que só nesse versículo nós vamos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos ver as ações que Jesus disse que esse homem faz. Procura os verbos das ações. Edificou, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces. 4 verbos que dão a entender que o homem teve ações. Edificou a casa, mas não só edificou. O que ele fez? Cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces. Isso dá trabalho. Dá ou não dá? O que é mais fácil fazer? Uma casa sem alicerce ou uma casa cavando, abrindo bem fundo, até chegar na rocha e aí colocar um alicerce que chega até a rocha para fazer a casa em cima? É óbvio que essa forma é muito trabalhosa. Mas ele falou, quem ouve a minha palavra e pratica é esse homem. Não é fácil. Ele reconhece, ele está dizendo que não é fácil, é um trabalho difícil, não é fácil aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Então não é desculpa, viu, querido? Porque tem gente que aplica. Ah, mas é muito difícil. Isso não é desculpa. Porque se tiver uma pessoa que consegue aplicar a palavra de Deus na vida dela, a nossa desculpa já cai no vazio. É ou não é verdade? Se tiver um que consegue, eu já não tenho mais justificativa. E ele está falando, eu vou comparar. O homem que aplica aquilo que eu falo, ouve a minha palavra e põe em prática, esse homem é aquele que vai cavar fundo, é aquele que vai realmente chegar até a rocha, e aí ele vai construir a casa dele. Essa é a pessoa. Jesus, ele quer que a casa esteja fundamentada. E a casa é uma representação da nossa vida espiritual. Nós estamos aqui, queridos, cada culto que você vai, a cada mensagem que você ouve, cada vez que você dobra o seu joelho para falar com Deus, quando você jejua, todas as vezes que você busca comunhão com os irmãos para falar da palavra de Deus, você está construindo uma casa. Todas as vezes. Só que a maioria, sem medo de errar, a maioria só ouve e decora, mas não põe em prática. A maioria ouve, sabe até o que está escrito, sabe até repetir, mas não pratica na vida dela. E esse Jesus compara com outro. Aí cai a maioria, inclusive aqui deve, com certeza, né? Eu sei que ainda tem pessoas que ainda vão caminhar um bom tempo. Tem gente que ouve e não aplica, né? 49, mas o que ouve e não pratica. Estão vendo? São 2 tipos de pessoas que ouvem. Ele está falando de pessoas que estão ouvindo. Pessoas que estão ouvindo, inclusive agora essa mensagem aí pela internet. Meu irmão, você está ouvindo e não está praticando, você é esse segundo aqui, ó, 49, versículo 49 é seu. Você ouve e deixa para lá, deixa para depois. Um dia eu mudo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou pôr em prática. Um dia eu largo esse pecado, um dia eu largo o amante, um dia eu largo a mentira, um dia eu largo essas porcarias que eu vejo na internet. Um dia. Versículo 49 para você, meu irmão.
Aqui, Jesus falando da sua vida. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Ela não durou nada. Caiu rapidinho e foi grande a ruína daquela casa. Quando cai uma casa, quem está dentro morre. E a casa, Jesus pegou exatamente a casa, porque a casa é um lugar de habitação. A casa é um lugar que ninguém imagina que um dia a sua casa vai cair. Você imagina isso? Não, imagina. Minha casa cair, isso é um prejuízo tremendo. Primeira coisa, você fica sem ter onde morar, não é verdade? Caiu a casa, agora vou para onde? Perdi tudo que eu tinha. Geralmente a casa cai num dia de tempestade. Então está chovendo. A casa cai, entra água, molha, acaba com tudo. Isso sem dizer o risco de morrer. Você mesmo ou pessoas que te acompanham. Jesus está fazendo um comparativo. A casa é o comparativo da sua vida espiritual. Você começou uma construção, meu irmão. E tem pessoas dentro dessa construção com você. Sua família faz parte do que você está fazendo. Pessoas que te acompanham, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seja lá quem for. Você está construindo, é uma construção. A casa é um lugar, é um abrigo, é um lugar de segurança, é um lugar que quando está frio lá fora, lá dentro você está aquecido. Quando lá fora está quente, lá dentro você consegue se refrescar. É o lugar onde você guarda o seu mantimento, as suas coisas, é onde você dorme. A sua casa é praticamente a sua vida. É ou não é verdade? Por isso que Jesus fez esse comparativo. Aquele que ouve, que está vindo aqui, ou que está indo em qualquer lugar aí no mundo, ouvindo a palavra de Deus, e não põe em prática, é uma pessoa que está construindo. Está construindo. Ela está. Na vida espiritual dela, está construindo uma casa sem alicerce. E aí ele fala que vem a chuva, vem a tempestade. Jesus não disse que aquele que ouve a voz dele, ele vai evitar que a tempestade bata na casa. Foi isso que ele falou? Ele não falou que se você construir a casa sobre a rocha, que não vai vir a tempestade sobre você. Senão ele ia falar, não, pode fazer sem alicerce, porque eu cuido. Não é isso que ele falou. Ele falou, você, com a sua própria iniciativa, com aquilo que você tem ouvido e aprendido, você vai lá, você vai construir, você vai fazer um alicerce. E aí o dia que vier a tempestade, que são os problemas, as lutas, as dúvidas, o medo, as coisas que estão além do nosso controle, aí ele diz, a sua casa vai permanecer de pé, porque você colocou um alicerce. É interessante. Deus ele não fala que vai poupar o crente da tempestade. Tem gente que acha que vai seguir a Deus e a tempestade para ele não pega. Não, não é verdade. Jesus estava no barco quando veio a tempestade, não estava? Estava. E deu segurança o suficiente para ele dormir. Todo mundo desesperado, vamos perecer, vamos morrer. Jesus levanta, olha, espreguiça, fala, tempestade, fica quieta. Acabou. Ficou todo mundo, caramba, que homem é esse? É esse homem que está no controle da nossa vida. Ele não vai impedir que a tempestade bata na tua casa. Por quê? Porque se você ouviu a palavra dele e pôs em prática, a tua casa está fundamentada na rocha. Pode vir a tempestade que for, que ela não cai. É isso que Jesus está falando. O que ouve e pratica, a casa dele é firme. Não é qualquer coisa que vai derrubar o irmão. Na realidade não é nada. Ele usa a palavra, não pode abalar. Essa palavra para mim é uma palavra poderosa. Jesus está falando que se você aplicar os princípios dele na tua vida, você mudar de atitude, você deixar de fazer as coisas que a sua carne quer e viver o verdadeiro evangelho, você será inabalável. Jesus está dizendo que você, a sua vida espiritual, vai ser inabalável. E esse é o maior sonho da vida de qualquer um. Saber, queridos, que pode vir o problema que for, que nada vai te abalar. É uma promessa de Deus. Se você ouvir a minha voz, se você fizer as coisas de acordo com o que eu digo, você terá uma vida espiritual inabalável. Ele nunca disse que você não vai ter problemas. Os problemas vão vir, mas a rocha, o alicerce, vai sustentar a tua fé. Você vai ser inabalável, nada te derruba, nada te arrebenta, nada. Porque Deus é a rocha, Ele é o fundamento da tua vida. Escutar a voz de Deus. A palavra fala sobre cavar, aquele homem cavou. Cavar tem a ver com buscar. Você não sabe onde está a rocha. Se você vai cavar o terreno, você sabe se naquele lugar que você está cavando vai ter uma rocha a 3 metros de profundidade ou a 20 metros? Você não sabe. Hoje tem equipamentos especiais
né? São sonares, eles colocam em cima da terra e ele faz um mapeamento do subsolo. Você já viu esse aparelho? Faz um mapeamento. E eles falam, aqui nem adianta, aqui só vai aparecer pedra 20 metros para baixo. Esse terreno é ruim. Ou então vai ter que cavar 20 metros. Já comprou o terreno, fazer o quê? Mas lá naquela época, dentro do contexto, Jesus falou, tem que cavar e abrir bem fundo. É o que ele falou, abrir fundo. Por que fundo? Porque você vai procurando até chegar na rocha. E isso tem a ver com a busca. Quando Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus está chamando a gente para cavarmos, buscarmos, com toda a profundidade. E cavar tem a ver com isso aqui, ó. Procurar na palavra, amar a palavra, estudar a palavra, discutir a palavra, ouvir a palavra. Por isso que nós estamos tão empenhados em estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é triste quando nós chegamos em alguns lugares onde não se quer estudar a palavra. Por quê? Porque se começarem em alguns lugares a estudar a palavra, eles vão ver que o que está sendo pregado lá não é bem o que está escrito. É ou não é verdade? Então não incentiva, não estuda não, porque quem lê a Bíblia fica louco. Não é? Já ouviram isso? Já ouviram pessoas falarem isso? Quem estuda muito a Bíblia fica maluco, fica doido. Isso é um jeito de fazer com que as pessoas não descubram a verdade. Por muitos anos, os cultos cristãos na Europa foram feitos em latim. Ninguém falava latim. Ficava lá. Né? Estou falando nada, né? Mas é bonito, aí fica tudo, amém, né? Aquele negócio todo. É um jeito de ninguém estudar a palavra. O que Deus falou ali? Não falou nada com ninguém. Foi só uma representação religiosa. E a pessoa supersticiosa acha que aquilo encheu o coração dela, encheu a vida dela. A pessoa vê, que culto maravilhoso. Durante o louvor eu senti algo, eu chorei. Mas a vida dela não muda. Você chorou às vezes por uma emoção, pela melodia. A música, ela tem esse poder. Ela tem o poder de tocar fundo no nosso coração e mexer com as nossas emoções. Às vezes não precisa ter nem letra. Basta uma melodia bem feita. Dependendo do estado de espírito, a pessoa já está meio triste, ela chora. E ela acha que o culto foi uma bênção porque ela chorou. Aí ela está lá fora, está mentindo, falando mal dos outros. Enfim, não mudou nada. A sua casa, meu querido, está sendo construída em cima da terra, da areia. A hora que vier o primeiro problema, a sua casa vai cair. Você não vai ter estrutura. Você não vai saber como agir. Você vai meter o pé pelas mãos, como diz também o dito popular. Porque não tem estrutura, não tem base sólida. A rocha é Jesus. A Bíblia toda fala isso. Em todos os lugares. Lá no livro de Hebreus fala que a rocha que o seguia no deserto, a rocha era Cristo. O autor da carta aos Hebreus revela isso. A rocha. O salmista fala, a rocha da nossa salvação. Senhor meu, a rocha, minha fortaleza. Deus tem que ser o sustentáculo. E não é uma coisa figurada, Deus é a minha rocha. Da boca para fora. Mas está fazendo tudo que não deve, tudo que não presta, tudo que não tem a ver com o evangelho. Queridos, desencana. Jesus não é o seu Senhor. Porque você diz Senhor, Senhor e não faz o que Ele diz. Vocês estão me entendendo? Se Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, eu ando de acordo com essa palavra. Eu ando de acordo com o que a Bíblia me ensina. E não é a questão, é legalismo, não pode isso. Não é nada disso não, queridos. Mas é ter o coração que Jesus tinha. É ser como Ele era. Pensar como Ele pensava. E Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Aquele que ouve vai fazer uma casa forte. Aquele que não ouve está até fazendo uma casa. Eu olho aqui, eu estou vendo um monte de casa. Cada um é uma casa construída. Mas eu não sei qual que tem alicerce e qual não tem. Só você sabe se a sua casa tem alicerce ou não. Só o dia da tribulação, o dia que vier o problema, que vai revelar a tua casa. É na hora do problema que nós vamos ver quem tem a casa sobre o alicerce ou não. E pouco importa para mim, vai importar para você. Se chegar o dia do problema e você não tiver sustentação espiritual para isso, você vai entender, porque eu não tenho vivido o que a palavra de Deus diz. Eu tenho me enganado. O pior cego é aquele que não quer ver. Jesus tem que ser o nosso alicerce. Jesus tem que ser a base da nossa vida. Lembrando que nós construímos a casa. É uma decisão pessoal fazer a casa. E é interessante, né? Se você chegar num lugar e olhar uma casa, você tem como afirmar que a casa tem alicerce? Não dá. O alicerce fica escondido. É aquilo que ninguém vê.
Eu vejo um monte de irmãos aqui. Só Deus sabe quem é que realmente ora, quem é que realmente jejua, quem é que realmente lê a Bíblia todos os dias e busca em Deus. Só Ele sabe. Esse é o alicerce, ninguém vê. Isso está debaixo da terra. É isso que vai te dar o sustento no dia em que você precisar de forças. Isso só você e Deus sabe. Ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade? Se você está pensando aí que eu não tenho nada a ver com isso, você está certo. Eu não tenho nada a ver com isso, mas o Espírito Santo que habita em mim, ele está preocupadíssimo com isso. Ele está preocupado com a sua vida. E com a minha também, em primeiro lugar, lógico, né? Lógico. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho a obrigação de falar para você, meu irmão, o alicerce, só quem construiu sabe que está lá. E Deus. Você sabe se você está alicerçando a sua casa. Mas e agora? Agora eu cheguei à conclusão que minha casa não tem alicerce. Dá para colocar um alicerce embaixo? Depois que a casa está feita? Olha, até dá. Hoje, com a tecnologia que tem, eu já vi em alguns lugares aí no mundo, os caras conseguem fazer uns negócios fantásticos. Eles cavam por baixo, na lateral, e vai enchendo de material, e depois puxa a amarração, faz um... Mas, queridos, demora 10 vezes mais do que começar uma casa do zero. Dá trabalho, mas dá para fazer. É possível, naquela época não era. Naquela época você só tinha 2 opções. Ou derruba a casa, e cava o alicerce e faz tudo de novo, ou abandona a casa e vai construir em outro lugar, amém? Nem que seja do lado, mas faz com alicerce. Isso, como que eu traria isso para a nossa vida hoje? Meu irmão, você já está edificando uma casa sem alicerce? Analisa bem. Você pode começar de novo. Sai mais barato, é mais rápido. Começa de novo. Começa com o alicerce que é Cristo. Volta lá para o princípio. Dobra o teu joelho, acorda de noite para orar, busca Deus, ame ao Senhor, limpa a sua vida. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é sempre uma oportunidade de nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Mas Paulo diz na sua palavra o quê? Que examine-se o homem a si mesmo, examinarmos a nós mesmos. É um momento de reflexão, era para ser toda hora, todo dia. Mas Paulo falou na hora da ceia, é o momento de nos analisarmos. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que fala, eu não posso participar. Por que ela não pode? Porque ela não quer pôr o alicerce. E aí ela entendeu que se ela participar de maneira indigna, ela está errada. E ela acha que o fato dela não participar resolve as coisas. Não, ela vai continuar sem alicerce. Vocês estão me entendendo? Ah, minha vida hoje, o jeito que eu vivo, eu estou longe de Deus, eu estou vivendo em pecado, então eu não sou digno de participar da ceia. Pois é, a ceia é uma forma de pressionar o irmão a tomar uma decisão. Ou decide logo consertar a vida para ser digno. Ou então, meu irmão, eu não sei o que o irmão quer. Eu não sei o que a pessoa quer com Deus. Você quer andar ou não? Você quer ficar em cima do muro? Você quer estar abraçado com o pecado e querer andar com Jesus? Nós temos que tomar uma decisão, meus irmãos. Tem que ter uma transformação na nossa vida. Cristo tem que produzir uma mudança. Nós não podemos ficar no mais ou menos. Não pode, não funciona. Minha casa está sem alicerce. Olhando por esse ângulo agora eu vejo que não tem alicerce nenhum. Na hora que vem o problema eu fico desesperado, eu não sei o que fazer, eu blasfemo, eu reclamo, enfim. Queridos, o alicerce é o Senhor, a rocha é Cristo. Busca a Deus de todo o coração, constrói, começa. Como eu faço isso? Ouvindo o que Ele diz, e para saber o que Ele diz, você tem que ler. Você tem que ler a palavra de Deus e aplicar isso na sua vida. É um autoexame todos os dias. Será que isso que eu faço é certo? Não, não é certo. A palavra já me mostrou que não é certo. Então conserta a vida, meu irmão. Começa a prática de boas obras, começa coisas novas, e com isso você vai estar cavando fundo. E aí você vai encontrar lá a rocha, e a sua casa vai estar firme nessa pedra, nessa rocha que é Cristo. É interessante, dá trabalho, edificou, cavou, abriu, pôs os alicerces. Dá trabalho, é aqui, ó. Ninguém vai conquistar nada de qualquer jeito. Se você quiser uma vida espiritual fácil, meu irmão, ela vai cair fácil também, porque não tem estrutura. É isso que Jesus está falando. Ficar só ouvindo e não praticar não adianta nada, não serve para nada. Quem vê de fora, parece que a casa é boa, mas não tem alicerce. Vai cair, vai cair. E ele fala que aquele que construiu não pôde ser abalado. A casa não cai. E eu acho que é isso que eu e você queremos na nossa vida. Ter a certeza de que nós temos uma fé a tal ponto que nós jamais venhamos a nos abalar. Uma fé inabalável. Nós precisamos disso.
Eu preciso disso. Eu quero uma fé que não me tire o foco do Senhor. Eu quero uma fé que no momento mais duro da minha vida, eu ainda consiga enxergar além de tudo aquilo e ver que lá na frente, Deus tem uma solução. Isso é fé. E essa fé é que move o coração daquele que tem a sua fé alicerçada na rocha. Na aparência, as duas casas são perfeitamente iguais. Na aparência, quem olha de fora, tudo igual. Como as casas lá, as 200 casas lá em Mossoró, que só caíram, só descobriu que não tinha alicerce, porque veio uma chuva muito forte. Talvez se não tivesse vindo uma chuva muito forte, até hoje tinha gente morando dentro das casas. É ou não é verdade? Mas veio a chuva. É uma provação, a prova. A prova põe a prova. É na prova que você vai ver quem é e quem não é. É na prova, na dificuldade. Essas coisas não são boas, mas elas vêm. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso vem, meu irmão. O crente tem que estar preparado para as lutas. O crente tem que ser forte. Ele tem que estar preparado para as adversidades. E para isso tem que cavar. Para isso tem que buscar lá no fundo. Tem que buscar Jesus. Você tem que estar colado com Ele, preso a Ele, que é a rocha. A casa que é feita sobre a terra, sobre a areia, ela está solta. Ela não tem Jesus na vida dela. Ela sabe, ele até construiu alguma coisa, mas não foi baseado naquilo que ele ouve. Então é isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. 2 tipos de pessoas que constroem a casa. 2 tipos. Jesus usa esse termo para começar, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Isso me lembra a parábola que nós vamos estudar mais para frente, nesse ano ainda. Parábola das 10 virgens. 10 virgens estavam esperando o dia do casamento. Aquelas moças, elas eram damas de honra. Elas tinham que estar com azeite na lâmpada. 5, a Bíblia diz que elas eram, ele usa a palavra nécias. Seria semelhante ao idiotas. O idiota nosso de hoje. 5 tolas, né, para ficar mais bonito, né? Tolas e idiota é a mesma coisa, né? 5 tolas que não se preocuparam, fizeram de qualquer jeito. E 5 prudentes. Jesus vai falar sobre isso. Que se preocuparam. Quando o noivo veio, quando era o momento de usufruir do que Deus tinha, 5 entraram e 5 ficaram de fora. As 5 de fora é a casa que cai. E as 5 que entraram é a casa feita sobre a rocha. Nós podemos ver isso. Jesus também ele conta uma parábola, que nós vamos falar dela, que é a parábola dos talentos. Que um homem foi viajar e distribuiu seus bens para os seus empregados. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. Os outros, o que ganhou 5, foi trabalhar com isso. Foi negociar e ganhou mais. O outro que ganhou 3, pegou 3, ele negociou e ganhou mais 3. Mas aquele que ganhou 1 enterrou, não fez nada. E quando voltou, ele voltou ainda falando desaforo para o patrão. Falou, o senhor é um homem mau, ganha dinheiro às nossas custas, usa a nossa vida. Está aqui, ó, o que o senhor me deu está aqui. E ele toma uma reprimenda, o cara expulsa ele, lança ele fora. É a casa que cai. É paralelo, são coisas paralelas. Quem não se preocupa, quem não está nem aí. A palavra de Deus entra por um ouvido e sai por outro. Fala, que bênção. Mas meu irmão, se essa palavra não mudar a sua forma de agir, não foi bênção. Pelo menos para você não foi. A palavra tem que mudar o nosso caráter. E aí um dia que ela muda o nosso caráter, as coisas, que a maioria das pessoas estão focadas em Deus, tem gente que só vê Deus para resolver os problemas dela. E não é isso. Não é isso. Quem está assim, está construindo uma casa sobre a terra. Quando a sua fé estiver alicerçada na rocha, você vai ter estrutura emocional, estrutura espiritual para resolver os seus problemas. Quem constrói é você. Quem te dá condições de vencer os problemas é Deus. Mas Ele só vai dar para aquele que se relaciona intimamente com Ele. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Ah, não, eu vim aqui porque eu quero ouvir uma palavra porque eu estou com um problema. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Eu não quero mudar minha forma de ser. Eu não quero mexer com nada. Assim, eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, e ninguém me muda. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Isso não é palavra de alguém que está buscando um relacionamento com Deus. Construção foi antes da tempestade, não foi? Alguém consegue construir alguma coisa com a tempestade acontecendo? Não. Então Jesus dá um alerta, inclusive. Se prepara, porque a tempestade vai vir. Vem.
O dia mau, Paulo fala sobre o dia mau, que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus lá em Efésios, para resistirmos no dia mau. O dia mau é quando vem a tempestade, e se você tiver com a armadura de Deus, significa, se você estiver vivendo o evangelho, significa a sua casa feita sobre a rocha, significa a sua lanterna cheia de azeite, os seus talentos sendo multiplicados, a sua casa não cai. É disso que ele está falando. Você é inabalável, pode vir o que for, pode vir o dia mau, pode acontecer o que for, você é inabalável. A fé que o Espírito Santo coloca no seu coração, nada derrota. Nós podemos até sentir algum medo, algum temor, mas isso passa, é rápido. A nossa fé nos garante, Deus vai fazer, Deus vai me ajudar. Por quê? Porque a minha fé está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Amém, queridos? E é isso que Jesus queria falar para nós. Era isso que Jesus queria dizer para nós. Muitos vão procurar a coisa mais fácil, o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Eu fazer de conta que eu estou vivendo o evangelho. Eu fazer de conta, eu me tornei evangélico agora vai dar tudo certo. A graça de Deus diz que pela graça eu sou salvo, e isso vem pela fé. É verdade, é verdade. Mas quando eu entendo que eu sou salvo pela graça de Deus, algo dentro de mim começa a me incomodar, a querer mudar de atitude. Se a palavra de Deus vem, bate de frente comigo e nada muda, querido, se prepara, meu irmão. Se prepara. Que um dia a sua casa vai ser colocada à prova. E eu oro para que seja antes de você se encontrar com Deus. Porque se a casa cair, pelo menos dá tempo de você entender que tem que construir uma casa alicerçada na rocha. Você concorda? Que caia antes de você ter um encontro com Deus. Porque quando você tiver um encontro com Deus lá, com a casa nesse estado, aí não vai ter conversa. Aí já era, já foi. O ideal é que a casa caia antes, ou que você acorde antes dela cair e fale, meu Deus, eu não estou colocando na rocha. Então começa outra. Vai morando nessa por enquanto e ora a Deus para não vir nenhuma tempestade. E começa a fazer outra forte, uma de verdade, uma que vai te sustentar na hora do problema. Para isso que estamos aqui. Para isso que o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã. Deixa o mais fácil para lá. Você vai ter que sofrer, no sentido de trabalhar, cavar, crer, buscar, cavar fundo, até achar rocha. Sofrer não, né? Você não precisa sofrer. Basta trabalhar duro. Eu usei o termo errado. Jeremias 17 diz assim. Ele fala uma série de coisas, mas só o final do versículo que me importa aqui. Meu refúgio és tu no dia do mal. É o que Jeremias diz. Ele está conversando com Deus, ele está orando. Meu refúgio és tu no dia do mal. Se eu trouxesse essa palavra de Jeremias para o que Jesus disse, é como se a pessoa está lá dentro da casa dela que foi feita na rocha e está caindo a chuva. A água está derrubando tudo, todas as casas ao redor estão caindo, está levando até montanha. Os barcos foram lançados longe. E ele está lá dentro da casa, está falando, glória a Deus. Minha casa eu fiz bem fundo, numa rocha bem firme. Essa não cai. Você está seguro e acaba a tempestade e sua casa está lá inabalável. É isso que ele fala. Jeremias está dizendo para Deus, meu refúgio és tu no dia do mal. No dia do mal, quem é o nosso refúgio? É a casa que nós construímos sobre a rocha, que é Cristo. Ame ao Senhor, mais do que qualquer coisa na tua vida, meu querido e minha querida irmã. Ame ao Senhor, ame de verdade. Não diga da boca para fora, eu amo a Jesus. E aí sai lá fora, vive igual o ímpio. Igual a pessoa que não conhece a Deus. Faz tudo o que todo mundo faz. Não, isso não é amar o Senhor. Amar o Senhor, Ele mesmo fala isso. Por que vocês dizem que me amam? Porque aqueles que me amam, eles fazem o que eu digo. Eles cumprem o que eu mando, os meus mandamentos. O homem prudente não pode ser abalado. A palavra de Deus nos traz prudência. Hoje, nessa manhã, Jesus está dizendo para você, seja prudente, construa uma casa firme sobre a rocha que é Cristo. Ouça a palavra dele. Qual é o segredo? Ele falou, se você ouvir e aplicar e praticar, você está construindo a casa da maneira correta. Se você ouvir e não praticar, você vai ter uma surpresa em breve. Em breve virá uma tempestade e a sua casa não vai suportar. Se você estiver firme em Cristo, você jamais será abalado. Você crê nisso, queridos? Eu tenho certeza que você tem construído, e se você não tem se aplicado tanto, talvez, eu não estou cavando tão fundo. Vamos cavar mais fundo, meu irmão. Vamos cavar mais fundo. Como assim? Como que é mesmo cavar? Eu ainda não entendi. Pratique
o que a palavra de Deus diz. Isso que é cavar fundo. Vai ter momentos que você vai estar em situações que você vai ter que decidir entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. E talvez, por você ter chegado naquela situação, por ter sido coisas antigas, já que aconteceram na sua vida, você vai ter que tomar uma decisão, às vezes, difícil, muito difícil. Às vezes a pessoa foi se enrolando a vida inteira, foi uma pessoa enroleira. Já viu pessoa que enrola? Vai enrolando, enrola os outros, enrola todo mundo. Chega um dia que ela chega num ponto que, se ela ali naquele momento ela tiver que falar a verdade, ela vai para a cadeia. De tanto que ela foi enrolando as coisas. E aí é o ponto que ela fala: bem, mas eu quero começar a alicerçar minha casa sobre a rocha. Eu só vou mentir essa última vez, meu irmão. Continua na terra e na areia. Tem que consertar, uma hora tem que dar um basta. Tem que começar a viver de verdade a palavra de Deus. Senão isso não vai acontecer nunca. E tem uma tempestade vindo na vida de todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Para que resistis no dia mau, é o que Paulo fala. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está falando? Se eu venci, e eu sou a rocha que sustenta a sua casa, se você tem vivido o verdadeiro evangelho, baseado em quem é Jesus, a sua casa é firme. Ela é firme. Você pode confiar em Deus. Pode confiar, a sua fé não vai ser abalada e você vai passar pelos problemas. E não só isso, você vai vencer tudo o que se levantar contra você. E isso que você tem orado e tem esperado de Deus é questão de tempo. Porque, como eu sempre digo, o Salmo 37 lá, ele fala: agrada-te do Senhor, quer dizer, vive o que Ele fala, faz a vontade dEle e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você não precisa nem orar, que Ele vai satisfazer. Sirva ao Senhor com toda alegria. Coloca Ele como a base, o sustento da tua vida. E um dia, quando sua casa passar pela prova, você vai ver lá do outro lado, ela firme e forte. Você vai ter alegria no coração. Fala: minha fé é inabalável, pelo nome do Senhor Jesus. Amém?